Opa, professor, tudo bem? Nesse vídeo, eu vou demonstrar um pouco do nosso projeto de DevOps. A gente montou, primeiramente, uma arquitetura via Draw.io. Então, o desenho da arquitetura vai estar na tela durante o vídeo. A gente vai demonstrando passo a passo de como subir desde o nosso banco externo via Git Bash e depois subindo a nossa Efra via pipeline CI/CD lá no Azure. Então, começando nesse início de vídeo, eu estou demonstrando como a gente está subindo o nosso banco de dados via Git Bash no próprio computador mesmo. E basicamente a gente dá a permissão, né, do Git Bash, depois usa esse comando para rodar o nosso arquivo .sh. E nesse arquivo infrabanco.sh a gente define o nosso banco de dados, que é o MySQL, e a gente builda a imagem, depois envia para o ACR. Juntamente também a gente cria um grupo de recursos. Dentro desse grupo de recursos vai estar os nossos containers de DB. Vou estar demonstrando também depois no portal do Azure esses grupos de recurso. E também cada container ali dentro. E além do container, a gente cria um plano de serviço também. Plano de serviço não, desculpa. Um app service para ele. E, bom, depois basicamente a gente sobe ele, espera um pouco, espera rodar. Ele vai verificar se você fez o login via Git Bash ali também no portal do Azure, porque ele precisa da sua subscrição. Depois você escolhe a subscription que você vai usar. Nesse caso, eu utilizei do Iago, meu amigo de trabalho. E depois ele roda normalmente, cria tudo que tem que ser criado como a gente definiu no próprio arquivo. E depois ele traz os logs e juntamente também além dos logs, né, ele traz também o nosso IP que vamos utilizar durante toda a aplicação. Então, subimos o nosso banco de dados. Agora, indo lá para a pipeline de CI, vale a pena ressaltar também que na nossa arquitetura a gente está tratando desde o boards até uma pipeline de release. Então, no boards a gente cria uma task. No caso, a gente criou as tasks da matéria de QA, que o professor já havia pedido. E com essas tasks a gente consegue utilizar para subir cada coisa no Azure DevOps, né? Então, dentro do boards eu seleciono, ao fazer um commit, claro, em uma outra branch, a gente cria uma branch para fazer esse commit. Nessa outra branch a gente commita alguma coisa, por exemplo, nesse vídeo, eu vou acabar trocando ali o IP antigo para esse novo. Então, a gente mexe ali no App Settings e no Infra App também, que ele tem métodos de conexão que eu vou explicar posteriormente, mas basicamente é isso. Quando a gente cria uma branch nova e comita ela, a gente utiliza alguma task, nesse caso eu vou utilizar duas, uma de release CD, criar uma release CD e criar uma pipeline de build CI. Então essas duas tasks a gente vai utilizar durante o vídeo. Logo depois, vale a pena dizer também que a nossa branch main, ela está como uma política de ser a branch que vai ser utilizada nas pipelines. Então, a gente claramente tem que criar um pull request após o commit, e nesse pull request a gente também vai utilizar uma task. O pull request ele tem que ser aprovado, a gente definiu isso na nossa arquitetura também, e nós mesmos vamos aprovar num ambiente de mercado, de trabalho, seria algum admin, algum fiscalizador ali, e a gente enviaria esse pull request para ser aprovado. Mas como é aqui e a gente é o próprio dev e a própria pessoa que aceita, a gente aceita direto. Depois de aprovar, a gente vai completar esse merge, então ele vai se mergear o commit que eu fiz na branch PR, que é essa branch que eu criei, vai levar, após o merge, esse commit para a branch main. Após
que após esse pull request a gente mergear, qualquer alteração na branch main e qualquer pull request que chegue mergeando essa branch main, vai acionar via trigger um pipeline de CI, né? Então, já que a gente fez utilizando o editor clássico, não um YAML, a gente definiu que o trigger ele vai ser acionado mesmo, e a gente definiu que vai ser a branch main, qualquer alteração que seja feita na branch main. Por isso que essa aprovação do pull request é muito importante, porque às vezes a gente não quer subir tal coisa, ou foi um pull request meio errado, então aquela aprovação e um complete garante 2 passos importantes antes de você mergear e fazer alguma alteração que vá publicar numa pipeline de release. Então, durante o vídeo eu vou estar mostrando o que a branch, os logs da pipeline de CI, mas vale a pena também falar o que tem dentro da pipeline de CI, né? E dentro da pipeline de CI ela vai rodar um agent job com tasks e build, tasks de build e testes. Então, como a gente está utilizando a matéria de .NET, no caso, a nossa API de .NET, ele vai rodar um restore, vai rodar um teste dentro nessa nossa API de .NET, depois vai rodar um build, e após o build ele vai publicar esse artefato. E depois dessas tasks de teste, build, ele vai rodar um agent job para publicar a nossa infra aplicacional, né? Um infra app. E dentro desse infra app, que a gente está utilizando uma task de Azure CLI, ele vai pegar esse nosso artefato gerado, né? No caso, ele vai pegar a API de .NET, não o artefato, desculpa. Ele vai pegar a API de .NET e ele vai, por meio do CSProj, rodar esse nosso infra app. E para esse infra app funcionar, a gente definiu dentro desse arquivo conexões com o nosso banco de dados. Então tem algumas variáveis de ambiente ali. Ele está criando também um grupo de recursos, claro. Ele está verificando se o cliente MySQL foi achado também dentro desse arquivo. Não se preocupe que durante o vídeo eu vou mostrar os 2 arquivos também, como está a estrutura dentro desses 2 arquivos. E nesse infra app específico a gente está criando um plano de serviço e um web app, né? Um app service, na verdade, para ele sim ir para a pipeline de release e a gente utilizar esse grupo de recursos, esse serviço aplicacional que a gente criou, esse plano de serviço de aplicativo, lá na nossa pipeline de release. Então ele sobe tudo isso. Eu vou demonstrar aí os logs quando ele estiver subindo já tudo. E depois que uma pipeline de release ela roda tudo isso, ou uma pipeline de CI, perdão, ela roda tudo isso, ele vai automático criar uma pipeline de release via trigger também. A gente fez de maneira clássica, então o trigger a gente acionou ali durante a criação dessa pipeline de release, e a pipeline de release ela vai pegar esse artefato gerado lá na pipeline de CI e deployar a nossa aplicação na nuvem, né? Então, muito importante que o infra app funcione. Inclusive, a gente definiu tanto no artefato quanto no infra app que a pipeline de CI só vai gerar uma pipeline de release quando der sucesso aquela pipeline de CI. Então, se der erro em algum build ou em algum teste, ou se der erro na minha infra subindo pelo Azure CLI, a pipeline de CI cai e não sobe uma pipeline de release. Muito importante isso também. Então, já que deu tudo certo, ela vai gerar essa pipeline de release. Depois a gente espera alguns instantes, porque ela está pegando aquele artefato
e deployando em nuvem, né? Então, depois que der o deploy, ele vai ficar acessível com o link que eu vou mostrar durante os logs também. Eu estou mostrando tudo que cada pipeline gera, além dos logs, tudo que ela está gerando também. Então, basicamente é isso. Depois que está deployada, a gente faz os testes também. E os testes no caso da nossa API de .NET. Então, basicamente é isso, professor. Fique aí com o resto do vídeo. Eu gravei esse áudio por cima, justamente para explicar um pouco melhor e explicar cada passo a passo que a gente está fazendo, né? De uma maneira mais didática. E, bom, no final do vídeo vai ter os testes na nossa API de .NET deployada na nuvem e também os testes utilizando o Workbench, que a gente conectou a nossa conta não, perdão, a gente conectou o nosso esquema, né, utilizando o SkillBridge, que foi o nome do banco que a gente subiu, e as configurações também, a senha e o localhost, username também, que é o root, né? Então a gente fez essa configuração, se conectou lá dentro do Workbench MySQL e fez alguns testes por lá, utilizando comandos script, o nosso script SQL, que também vai estar no GitHub. E, bom, qualquer dúvida sobre como se conectar ao Workbench ou como se conectar a cada passo ali, quais arquivos, né, são necessários alterar, quais variáveis são necessárias alterar, subir um banco, vai estar tudo no GitHub, tudo certinho, já bem definido. Eu vou mostrar alguns prints também da onde será necessário cada passo ali, entendeu? Cada troca que seja necessário. Aí no vídeo não está demonstrando, mas se você for analisar depois, a nossa senha está sim protegida e justamente para não ficar uma senha exposta, né, do nosso banco, o que é muito importante também não expor. Então, basicamente é isso, professor. Muito obrigado. Fico com o resto do vídeo.